Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o incrível Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é uma distopia que faz parte da tríade de distopias bem conhecida como 1984, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. E uma distopia, como muitos de vocês já sabem, ela acontece num mundo totalitário, em que regras são impostas pelo governo e as pessoas são obrigadas a cumpri-las. E aqui, no Fahrenheit 451, o governo impôs a lei de que você não pode ler. Livros são proibidos e se alguém souber que você está lendo livros, sua casa será queimada pelos bombeiros. E o bombeiro que vai contar essa história, que é o personagem principal desse livro, se chama Guy Montag, mas aqui, ao contrário de 1984, que fala bastante sobre as regras impostas pelo governo, ele vai falar mais sobre o personagem, o bombeiro Guy Montag, que vem de uma família, de uma geração que o pai já era bombeiro. Ele vivia nesse mundo, para ele tudo era muito comum, pessoas não lerem. E ele, até um certo dia, que ele conhece uma pessoa, uma menina, está passando na rua, encontra com ele e faz uma pergunta para ele. E a partir desse momento ele não consegue mais parar de pensar sobre essa menina, né? E ele fica esperando os dias para encontrar novamente essa menina e ter um diálogo com ela. Porque isso não é natural, isso não é normal. As pessoas, aqui no livro, dá para ver bem que elas vivem no seu mundo individual e não estão nem aí com a vida dos outros. Eles não se importam com o que acontece com o meu vizinho. E isso foi passando de geração para geração e ninguém se importa com diálogos ou com ideias. Aqui ele mostra muito bem que as pessoas querem coisas fúteis, assistir programas. Aqui ele fala da televisão, né? E ali nessa televisão existe uma programação, que todos os dias são iguais, que as pessoas não precisam pensar, elas já vêm ali mastigado. E é a mulher do Montag mesmo, dá pra ver que é uma mulher que ela não se importa com nada. Ela passa o dia na frente da televisão assistindo aqueles programas que não trazem nenhum conteúdo para ela, mas que ela está hipnotizada por aquilo. Ela é tão obcecada por aqueles programas que ela se acha parte daquela família que está aparecendo ali na televisão. Ela fala como se fosse a família dela. Ela se vê ali naqueles programas de televisão. E você percebe também que as conversas entre eles, o Montag e a sua esposa, não tem nenhuma conexão. Eles estão ali, cada um vivendo no seu mundo, na sua bolha, e mal conversam. E você percebe aqui que os livros passaram a ser mais interessantes a partir de que a própria população começou a ter desinteresse sobre aquela história. Eles preferiam ler resumos e notas em jornais que fizessem um resumo completo sobre o livro, para que eles não precisassem parar seu tempo e pensar naquele livro, ler aquelas páginas, né? Só o resumo para eles já era interessante. Começaram a assistir peças de teatro, até que também passa a ser desinteressante. Eles querem ocupar suas vidas com coisas mais fúteis, com coisas que não tenham que pensar. E foi assim que surgiu também o desinteresse pelos livros aqui nessa história. E eu achei isso muito atual. Cada página que eu li aqui... Esse livro foi escrito em 1953. O mais interessante de uma distopia é que parece que o autor já previa o futuro. Parece que toda distopia já tem uma ideia do que vai acontecer lá na frente. O autor já escreve sabendo o que vai acontecer lá na frente. E aqui, lendo esse livro, é a minha primeira vez que eu leio esse livro, eu achei ele muito atual. Eu vi o que a gente faz hoje em dia, que é ficar lá na tela do Instagram, olhando coisas que não te interessam, muitas vezes, coisas que não tem nada a ver com a sua vida, mas que você tá ali, assistindo, hipnotizado por aquilo. E eu vi isso muito
personagem que é a esposa do Montag. E também ele fala aqui sobre as crianças, que as crianças antes, elas ficavam 8 anos na escola, e aqui, agora elas só precisam ficar 1 ano, porque elas não precisam mais estudar, nada mais é passado nas escolas. Elas, na verdade, vão para as escolas mesmo para os pais ficarem sem elas. Tem até aqui uma parte que 2 amigas da esposa do Montag vai na casa dele, né? E elas começam a falar sobre filhos, uma tem filho, outra não, e uma fala que realmente não quer ter, porque ela acha um incômodo ter filhos, né? Eu vou ler um trechinho aqui que ela aqui tem os filhos, né? Como elas se comportam. E também, lendo o livro aqui, eu percebi que não existem emoções, né? Eles não têm a emoção de se preocupar com o próximo. São falas grosseiras, estúpidas, maioria sem emoção nenhuma com o próximo, né? Então tem uma parte aqui que ela vai falar dos filhos dela, né? Meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão e liga o interruptor. É como lavar roupa. É só enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa. A senhora Bowles riu. Para elas, tanto faz se dar um chute ou um beijo. Graças a Deus, eu também sei chutar. Eu lendo esse trecho aqui, qual foi a imagem que veio na sua cabeça? Quando a gente pega uma criança que está ali correndo, fazendo arte, você faz o quê? Você dá um tablet, você dá um celular para ela e simplesmente deixa ela lá. Fecha a porta. Ela não vai te incomodar durante muitas horas. Se você deixar ela lá, ela pode ficar até o dia todo na frente de uma tela. E é o que ele fala aqui. Que eram, né, na época que foi escrito, as televisões, né? Hoje nós temos o celular, o tablet, né? E isso não é uma previsão do que iria acontecer? Está acontecendo, né? E também uma das explicações que o chefe dos bombeiros dá para Montag sobre por que os livros foram proibidos, ele fala das dores das pessoas. Por exemplo, os negros não gostam de Little Black Sambo Cameos. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana de Pai Tomás Cameo. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que não fumam lamentam. Queimem o livro. Os enterros são tristes e pagões? Elimine-os também. 5 minutos depois que uma pessoa morreu, ela está a caminho do grande crematório. Os incineradores atendidos por helicópteros em todo o país. 10 minutos depois da morte, um homem é um grão de poeira negra. Não vamos ficar arregando os in memoriam para os indivíduos. Esqueça-os. Queime tudo. Queime tudo. O fogo é luminoso. O fogo é limpo. Quer dizer, tudo acaba, né? Você não tem que ficar lamentando nada. E se uma pessoa não gosta do que você falou, queime os livros. Se uma pessoa se sentir incomodada com as suas críticas que você fez, queime ele também. Tudo tem que ser eliminado para eliminar o desconforto, não interessa a quem. E o que acontece hoje? Quantos livros aí estão sendo proibidos, estão sendo cancelados, estão sendo retirados de escolas e bibliotecas porque incomodam uma minoria, ou incomodam uma pessoa, ou incomodam. Se incomodou, tem que ser retirado. Não se pode discutir sobre aquilo, não se pode falar sobre aquilo, não se pode ter ideias diferentes daquilo. Você precisa eliminar. E é isso que acontece aqui. Se uma ideia me doeu, se uma ideia não foi o que eu, indivíduo, acho que deveria ser, precisa ser eliminado. E aqui os bombeiros estão aí para fazer isso, né? Para eliminar esse desconforto de um indivíduo. Mesmo que esse desconforto traga consequências para outras pessoas. E o Montag, vivendo nesse meio, nessa comunidade, nessa sociedade, um dia ele vai incinerar uma casa que foi denunciada
E lá ele tá de encontro com um livro. E depois que ele conheceu essa menina, que se chama Clarice, será que eu já falei o nome dela aqui? Não me lembro, mas ela se chama Clarice. Ele começa a questionar, porque ela fala que a família dela conversa muito, eles têm diálogos muito longos entre seus tios, né, seu pai, e ele fica curioso, por que essa família é diferente? Por que essa família conversa tanto? O que elas têm para conversar entre elas? Não é uma coisa, não é um hábito que ele tem dentro da casa dele. E através desse questionamento, ele pega um livro num desses dias que ele vai queimar uma casa e esconde. Só que existem muitos vigias ali que podem denunciar ele. Ele sabe que ele já está sendo observado, ele já sabe que alguém já deve estar de olho nele por ele ter pego esse livro, mas mesmo assim ele se arrisca para saber. E ele abre o livro e ele começa a olhar e ele não entende o que está escrito ali. Ele não consegue juntar, unir as palavras, porque ele nunca leu um livro, né? E ele começa a ter curiosidade. Por que que aquilo é tão importante? Porque se alguém proibiu, porque alguma coisa deve ter ali, né? E ele começa a questionar sobre isso, até que a vida dele dá uma grande reviravolta. Eu não vou contar aqui, né? Porque senão seria spoiler. Acontece uma coisa muito importante e ele precisa sair dali onde ele tá. Ele começa a pensar de forma diferente daquelas outras pessoas que vivem com ele. Isso também é um grande risco, pensar diferente. Eu achei isso tão simbólico, né? Porque a partir do momento que ele começa a fazer questionamentos, né? As pessoas acham que ele é estranho. Começam a ver ele com outros olhos. Como assim você não tá questionando uma coisa? As pessoas ali, elas só seguem. Todas são iguais, todas falam sobre o mesmo assunto. Então é normal. Agora, uma pessoa questionar, uma pessoa pensar ao contrário daquilo que estão todos pensando, que torna ele um pouco diferente, né, dentro da sociedade, e daí todo mundo percebe, né, tem alguém diferente, tem alguém questionando alguma coisa ali, e aí ele começa a correr grande perigo, até que ele encontra um grupo de pessoas que são os da resistência, e para eles não correrem o risco de serem pegos, né, com livros, eles memorizam esses livros. E eles passam esses livros que eles memorizaram, né, para outras pessoas e contam suas histórias desses livros através da memorização. Os livros estão guardados dentro da sua mente. Assim como era, né, na antiguidade, antes de existir a escrita, as pessoas passavam suas histórias através daquilo que elas memorizavam, aquelas histórias que eram passadas de pai para filho, né, de avós para pais, que eram passadas de gerações para gerações, através da memorização, né, histórias que não eram escritas, passavam para os seus filhos, e assim os livros, as histórias, né, os livros não, as histórias eram passadas de geração para geração. E nesse livro também acontece isso, né? Como eles não podem andar com livros, eles memorizam e vão passando para as futuras gerações. E nesse mundo onde o Montag vive, está acontecendo uma guerra que pode destruir o mundo, mas as pessoas não estão nem aí. Cada uma está vivendo a sua vida e ninguém está preocupado com essa guerra que está acontecendo, que está por vir, que já está em andamento, mas as pessoas simplesmente não estão preocupadas com isso. Não tem nenhum questionamento, não tem nenhuma indignação, mas a guerra está cada vez mais próxima dessas pessoas e cada um está vivendo a sua vida ali, a sua anestesia. Também fala do uso de remédios. A esposa do Montag, ela é viciada em remédios para dormir, para acordar, para estar bem. Mostra bem isso aqui, que ela precisa toda hora de ter um estimulante, né?
para continuar a sua vida. E eu achei esse livro sensacional, ó, tem várias marcações. Eu achei incrível esse livro, eu achei muito atual, apesar da época que ele foi escrito. Assim como 1984, que eu já li, e eu fiquei simplesmente encantada. É um livro incrível também. Fahrenheit 451 é sensacional. Vou ler Admirável Mundo Novo, ainda não li, para completar essa tríade de distopias. Leiam, porque esse livro aqui é muito atual. Cada marcação que eu fiz aqui é porque eu linkei muito com a atualidade, com as coisas que nós estamos vivendo, com as coisas que estão acontecendo, com a internet principalmente. Aqui, é claro, ele falava da televisão, porque é o que era de novidade na época dele, mas hoje a gente pode comparar muito com a internet. E também existem 2 filmes sobre Fahrenheit 451. Eu não assisti, mas é fácil de encontrar. Também não sei se eu vou assistir, porque eu não tenho interesse de assistir o filme, mas pode ser que mais pra frente eu assista, mas não assisti até agora. E aqui no final tem um pós-fácil do autor falando as dificuldades para escrever esse livro. Ele dá um pouco mais de voz pro personagem em uma peça de teatro que ele fez. Ele fala sobre o diálogo entre o Montag e o chefe dos bombeiros. Ele coloca uma pequena continuação sobre como seria o diálogo entre os dois, porque os livros desapareceram. Aqui também é um pouco sobre uma crítica do autor sobre a censura dos livros, né? Que ele recebe algumas cartas falando que de outros livros que ele escreveu, que as pessoas reclamando, né? Que ele deveria mudar algumas coisas. Algumas pessoas se ofenderam com o que ele escreveu, que ele deveria mudar. Algumas pessoas dando opinião nos livros dele. E ele fica indignado aqui. E ele vai falar um pouco sobre isso aqui atrás. Fala também sobre os editores que querem agradar seus leitores e acabam mudando suas obras em favor dos leitores para poder atrair clientes. E ele acha isso um erro, porque com isso os autores não podem ser autênticos, eles têm que sempre ir mudando suas ideias ou se adaptando ao leitor, não o leitor se adaptando às ideias do autor. E ele faz uma crítica aqui no final disso. Bom, Ray Bradbury, ele morreu em 2012, aos 91 anos. Ele também foi roteirista, escritor, jornalista, e existem muitas outras obras dele, mas essa é a principal. Indico fortemente que vocês leiam. É um livro muito interessante e acho que muito atual para as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Esse livro diz muito o que está acontecendo hoje. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!